Por que você deve iniciar seu planejamento hoje e não amanhã? Você já pensou nisso? Por que você paga seu INSS? Você sabe por quê que você vem pagando seu INSS? Porque algumas pessoas pagam e nem se aposentam. Tem gente que paga e aposenta do jeito errado. Tem gente que não paga e aposenta. Você já viu gente aposentada sem pagar o INSS? Tem muita gente que me pergunta isso, na verdade. Então eu já vou começar a dar choque de realidade sobre essa questão do INSS. Então vamos lá. O INSS, ele é um tributo. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Pouca gente fala sobre isso, mas é um tributo federal, inclusive. É claro. No regime geral de previdência social, que é o INSS, nós temos os tipos de segurados. Dentre esses segurados, nós temos os obrigatórios e os facultativos. De forma resumida aqui para você entender, os obrigatórios são obrigados a pagar o INSS. Eles não têm para onde correr. É um tributo, não tem para onde correr. Agora, os facultativos, eles não têm obrigação de pagar o INSS, mas eles podem pagar o INSS se eles quiserem garantir os benefícios que ele oferece. Então, nós temos essas duas turmas aqui. Vamos supor que você trabalha de carteira assinada, né? Eu também já trabalhei de carteira assinada e eu sei como é que é. Quando você vai lá receber seu salário, você recebe sua folha de pagamento no 5º dia útil, vem as informações ali do seu salário, né? Os proventos, tudo mais, e ali no meio, ali no finalzinho, vem base de cálculo do INSS, valor do INSS, da contribuição. Quando você trabalha de carteira assinada, o empregador, no caso aqui o empresário, né, que te contratou, ele que vai fazer o recolhimento do INSS direto na sua folha de pagamento, ele já vai descontar lá do seu pagamento e tem que repassar para o INSS. É ele que faz esse procedimento. E caso ele não faça isso, ele inclusive está errado. Isso é um crime, fazer o recolhimento do INSS e não repassar para o INSS, né? Então, é uma informação aqui para você. Não tem para onde correr. Inclusive, quando eu trabalhei de carteira assinada, eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 2012. Foi a primeira vez que eu assinei minha carteira. Eu trabalhava antes, mas era informalmente, né? Era muito nova. Inclusive, quando eu tive meu primeiro desconto do INSS, eu fiquei injuriada. Eu não sabia que era INSS. Nem isso, gente. Quanto tempo atrás? Lá em 2012. Mais de 10 anos atrás. Quando eu recebi o meu primeiro pagamento, que eu peguei a folha e vi que ele desconta INSS, e eu não vi o meu salário integral, eu não entendi nada, eu não sabia por que eu estava pagando, o que era aquilo, e eu fui lá no meu superior para pedir para tirar aquela conta. Não é brincadeira, tem que ser verdade. Ele teve a paciência, sabe, de me explicar do que se tratava, mas não me explicou assim em detalhes, não. Só falou que tinha que pagar, que não tinha como tirar, que era um tributo. E desde então, comecei a pesquisar e estudar sobre o INSS, pra você ver quanto tempo que eu venho estudando sobre isso, né? Então eu criei, assim, uma vontade imensa de entender por que eu pagava aquela conta. E era muito alto, não era muito baixo. Na época eu ganhava, assim, um pouquinho mais ainda, né, de carteira assinada, então tinha um desconto, assim, elevado. E eu ficava assim, gente, por que eu tô pagando esse negócio? Eu não sabia por quê. Voltando aqui, o momento de planejar sua aposentadoria está totalmente ligado com o início ali do pagamento do seu INSS. Se você já está pagando seu INSS, pensa em começar a pagar o seu INSS, ou pagou seu INSS por um tempo e agora quer voltar a pagar, às vezes nem sabe por que está pagando, igual eu estava pagando lá em 2012, nem sabia para que estava pagando. Você já tem que começar a estruturar isso desde agora. Você tem que entender por que você está pagando essa conta. Eu me lembrei perfeitamente desse dia, que eu não sabia por que eu estava pagando INSS naquela época, e hoje eu sei por que eu pago e para onde que eu estou indo. Eu não estou no escuro. Eu sei o que é o INSS, como que ele funciona, os tipos de aposentadorias que ele oferece, os tipos de benefícios que ele oferece. Eu sei meus direitos, o que acontece se eu pedir minha aposentadoria e sair errado, o que eu tenho que fazer, sair valor errado, o que eu tenho que fazer, se ela for concedida e sair com valor errado, o que eu faço, como que eu pago, por que eu pago, qual código que eu pago, qual a alíquota que eu pago, por que eu pago sobre um salário mínimo e não sobre 3 salários mínimos, será que se eu pagar 20% sobre um salário mínimo eu vou conseguir uma aposentadoria maior? Por que eu pagaria 20% sobre um salário mínimo e não 11%? E não 5%? Então, são perguntas que você aí precisa saber responder.
tá? Se você já está querendo iniciar o planejamento da sua aposentadoria. Você sabe por quê? Não é besteira, não é informação desnecessária. Você pegar assim, as informações relevantes mesmo para você conseguir conquistar qualquer benefício do INSS. Não é só a aposentadoria, não. Mas enfim, sabendo disso, que o planejamento da sua aposentadoria está totalmente atrelado à forma que você vem pagando seu INSS ou à forma que você vai iniciar pagando seu INSS, saiba que uma pessoa, vou te dar um exemplo, por que você tem que planejar agora? Uma pessoa paga seu INSS durante 35 anos da sua vida. Pensa aí, sobre um salário mínimo. Vamos colocar aqui 20% de um salário mínimo. Vamos fazer o cálculo aqui. O salário mínimo está R$ 1.518. Se eu multiplicar aqui por 20%, vai dar R$ 303,60 por mês. Isso é porque eu estou gravando essa aula aqui em julho de 2025. Inclusive, o salário mínimo até mudou, tá? Mudou de novo. Eu vou passar um novo salário mínimo aqui depois para vocês. Mas, olha só, essa pessoa está pagando 20% sobre um salário mínimo. Todo mês ela investe R$ 303, né? Vamos falar assim. Agora, uma pessoa que paga 11%, vou jogar aqui 11%, não vou falar de 5%, não. 11% vai desembolsar R$ 166 todo mês. R$ 166,98. E essa pessoa aqui paga somente durante 15 anos. Então, vamos supor que a Maria ou o João paga seu INSS durante 15 anos e todo mês ele desembolsa R$ 166. O José paga seu INSS durante 35 anos sobre um salário mínimo e desembolsa R$ 303 todo mês. O investimento do José foi muito maior do que o investimento do João. Que, como se diz, né, tá na cara que é muito maior. Só que os dois vão se aposentar com o mesmo valor. Então, quem ganhou aqui? O João. Por quê? Porque ele soube planejar sua aposentadoria. E o mesmo acontece para valores maiores de aposentadoria. Aqui eu tô falando de uma aposentadoria que vai sair no valor de um salário mínimo. Se pagar a vida inteira com base em um salário mínimo, vai acabar se aposentando sim com o valor de um salário mínimo. Mas imagina agora, o João economizou quanto de dinheiro no INSS, vai se aposentar da mesma forma que o José. Então, planejamento também é sobre economia, tendo a ideia de que a gente não pode depender somente do INSS. O INSS, ele é um apoio, né, do governo para a gente ser, né, na velhice, a gente ficar mais tranquilo, né? Pelo menos é essa a ideia, né? É claro. Mas a gente pode depender só do INSS. Então, tem formas de você se aposentar pelo INSS bem e economizando. Porque imagina o dinheiro que o João, nesse simples exemplo, nesse único exemplo que eu dei para você, que ele economizou. Ele pode estar investindo esse dinheiro que ele pagaria tudo lá no INSS, ele investe numa segunda aposentadoria. Qual aposentadoria? Não sei, qualquer uma. Investimento, Tesouro Direto, Tesouro Selic, aluguel, previdência privada, tem outros tipos de investimento, criptomoeda, não sei. Só que ele vai garantir uma segunda fonte de renda. Ele garante o do INSS pagando certo, pelo tempo certo, com o valor certo, sem jogar dinheiro fora. E o que ele economizou aqui, que ele deixou de mandar para o INSS a mais, que não ia servir de nada, ele vai investir em outra aposentadoria. Essa é a importância de você planejar desde já, e não depois, não de última hora. Inclusive, se você conhece alguém que está deixando isso para a última hora, já vai lá e fala, olha, presta atenção no que essa moça está falando aqui, não deixa para a última hora não, porque às vezes você está pagando um valor que nem precisa pagar. Você imagina? Isso é um exemplo de quem vai se aposentar com um salário mínimo, está visando um salário mínimo. E quem está querendo se aposentar com um valor maior? Tem formas de pagar. Tem muita gente que pergunta, vem no escritório e pergunta, né? Que a gente faz o planejamento aqui também. Ana, será que se eu aumentar a minha base contributiva agora, paguei a vida inteira com base em 2 salários mínimos, mas eu quero aumentar a minha aposentadoria. Será que se eu aumentar ali para o teto previdenciário, vai aumentar o valor final da minha aposentadoria? Ele vem pagando ali um patamar, que é o valor que ele recebe. Vamos supor que a pessoa trabalhando de carteira assinada vem pagando um patamar de R$3.000. O salário dele é R$3.000. Então essa é a base que o INSS vai usar. Tá? Para o cálculo. E a pessoa fala assim, e se eu ajustar aqui como se eu estivesse ganhando R$8.000? Será que minha aposentadoria vai ficar fixada em R$8.000 quando eu me aposentar? 7.000, 5.000? Não. E nem sempre vale a pena fazer isso. Tem casos que vale a pena, a gente já atendeu vários, que vale super a pena aumentar a contribuição, e tem casos que não vale a pena. É muito melhor pegar o dinheiro que você ia lá, entregar para o INSS de bandeja
e fazer um investimento. Pagar seu INSS, garantir a aposentadoria para o INSS da forma certa, e esse dinheiro que eu estava pensando em mandar para lá, investir em outra fonte de renda futura. Então, o planejar a aposentadoria, o planejamento de aposentadoria, quando eu falo isso, eu não estou falando só de planejar a aposentadoria pelo INSS. É você entender como funcionam as coisas no INSS, as aposentadorias que tem, as possibilidades que tem, que você vai aprender tudo mesmo na prática, que eu vou te ensinar e você vai fazer aí a sua. E você entender até que valor vale a pena injetar no INSS. E até que ponto vale a pena. Porque vai chegar um ponto que você vai identificar que não é necessário. Você vai estar dando dinheiro para o INSS à toa, sendo que você poderia estar garantindo outras fontes de renda. Essa aula aqui é mais sobre isso. Para abrir aí seus horizontes, tem muita gente que não pensa desse jeito. Eu gostaria muito que você começasse a pensar desse jeito aqui, não depender só do INSS e sobre o investimento certo, porque o INSS também é uma forma de investimento. Você vai estar ali todo mês colocando seu dinheiro lá no INSS, você vai esperar um retorno. É um tipo de investimento. Me conta aqui, fez sentido para você isso que eu falei? Essa questão de conseguir 2, 3 aposentadorias? Tá? Não depender só do INSS. Depois você me conta aqui, tá? Eu vou ensinar tudo sobre o INSS aqui, mas você vai aprender a não depender só do INSS. Faz sentido para você? Me conta aqui. Até a nossa próxima aula.